Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. É com grande alegria estamos aqui para estudar a Escola Bíblica Dominical. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Não se esqueça, querido, de se inscrever no meu canal. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo e Deus abençoe a todos. Querido, hoje vamos estudar a Escola Bíblica Dominical, uma edição especial, no seguinte tema: o exílio de Davi. Hoje nós vamos falar sobre a história de Davi, o seguinte texto bíblico. Então, querido, vou colocar aí para vocês aí no rodapé, o texto bíblico é o seguinte: então Davi se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele, e juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele fez chefes, e eram uns 400 homens. Então, o seguinte que nós estamos estudando, essa é uma lição especial, estou estudando esse trimestre. Deus é nosso refúgio em tempo de crise. E hoje nós estamos estudando a lição 4, que nós vamos falar sobre o exílio de Davi. O exílio, querido, é ser exportado para outro país. Então, Davi, ele estava, no seu palácio, Nós vemos que ele foi ungido como segundo rei de Israel. E nós vemos que ele teve que ser forçado para ir, fugir de Saul, porque Saul queria matá-lo, Nós vemos a história que Davi ele se refugiou, na caverna de Adulão. Então, Adulão significa refúgio, E nós vemos aqui que a história fala, Davi esconde-se na caverna de Adulão, Então, o que fala a história fala o seguinte, Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Juntou-se todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Ele se fez chefes, e eram uns 400 homens. Então, queridos, ele teve que refugiar, não só ele, mas aqueles 400 homens, E nós vemos que Davi também ele foi obediente aos seus pais, Ele teve amor aos seus pais. E aqui nós vemos que ele aprendeu, as lições para o seu crescimento espiritual, Mesmo ele sendo rei, ele estava numa caverna, um lugar, que ele tinha que se refugiar. Então, que hoje que nós estamos passando, a crise que nós estamos passando, Deus, ele está nos provando, Então, como ele provou Davi, E nós estamos passando por essa crise na saúde, nas finanças, Então, nós vemos que Davi ele foi provado, Aqui fala que dos muitos conflitos que venciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação do nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Então, Davi, ele teve que passar por essa provação, Aqui para o seu crescimento espiritual. E aqui fala que ele foi todo momento obediente aos seus pais, Aqui Davi, o amor com seus pais, ele tinha um amor muito grande, com seus pais. Então, queridos, nós vemos que hoje em dia nós estamos passando, pela essa crise, Deus está fazendo uma experiência com nós, para que nós possamos ter mais intimidade com Ele, mais comunhão com Ele, Então, através dos conflitos que nós estamos passando, pelas crises que nós estamos passando, nós temos, uma aprovação, mas sendo aprovado por Deus para o crescimento da nossa vida espiritual, Como Davi ele foi, passou por essa prova, Ele teve lições, Nós vemos que Davi ele enfrentou um grande gigante, o gigante filisteu,
né, nós vemos a história que ele, o grande gigante, ele era filisteu, e Davi, né, ele era pastor de ovelhas, e Deus escolheu ele para ser um grande rei, né, e ele venceu aquele grande Golias. Então, queridos, hoje, atualmente, nós estamos passando por esse grande Golias, né, as Golias dos conflitos, né, e nós vemos que os conflitos, né, da ansiedade, né, depressão, né, através da crise nós temos, né, nós somos seres humanos, né, mas, querido, nós temos a força de Deus, como Davi teve, né, então, através da crise, queridos, né, através que o mundo, né, está passando, mas a Bíblia diz que há esperança para nós, né, há esperança. A Bíblia diz que a esperança produz a paciência, né? Então, precisamos ter paciência como Davi teve. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, queridos, Davi, ele lutou todo momento, né? Ele foi um grande guerreiro, né? E venceu aquele obstáculo, né? E nós vemos aqui, fala, então Davi dali se retirou e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e todo seu pai, e desceram ali para ele. E juntasse todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado. Então, ali estava aquele povo, né, em conflito. Muitas pessoas endividadas, né, Davi escapando, né, para não ser morto. E nós vemos aqui que ele teve que se esconder, né, para não ser morto. Então, queridos, o nosso refúgio é o nosso Deus, né? Através, né, do seu poder nas nossas vidas. E aqui fala, na obra de Cristo, lutemos por Cristo. Vamos ler lá Filipenses 2 e 4. Você que tem uma Bíblia em casa, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, verso 4 e 21, fala o seguinte: não atente cada um para que o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Verso 21, vamos ler o verso 21, a carta de Paulo aos Filipenses. Porque todos buscam o que é seu, porque todos buscam o que é seu, e não é o que é de Cristo Jesus. Então, queridos, nós vemos que a humanidade é do nosso Deus, né? A Bíblia diz em Salmos 24, né? Abra sua Bíblia em Salmos 24, vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, né? Se você gostou, querido, não se esqueça de dar o seu joinha aí, amém? Fala o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Então, queridos, o domínio pertence ao nosso Deus, né? A terra e a sua plenitude, né? E todos neles que habitam. Então, queridos, aqui nós vemos que aqui fala, há um propósito elevado quando Deus nos exila, né? Então, há um propósito, né? Como nós estamos passando, né? Por fases difíceis, né? Fazem só Deus para nos socorrer, né? Como que está o tema desse trimestre, terceiro trimestre? Deus é o nosso refúgio em tempos de crise, né? Então, Davi se refugiou, né? Através, né, daquela caverna, né, ali, né, um lugar que não tem nada, ele se escondeu para não ser morto, né? E nós vemos que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel a ser ungido, né? Mas ele não fez conforme Deus quis, né? E Deus tirou, né,
a sua liderança como rei, né, Saul, e colocou Davi como segundo rei de Israel. Davi, né, nós vemos que Deus enviou Samuel, né, como profeta para profetizar para Davi, que ele iria ser um homem de Deus, segundo o coração de Deus, né? E nós vemos, queridos, que Davi, mesmo nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, né, ele se reconheceu como pecador, né? A Bíblia diz em Salmo 51 que ele, em todo momento, se arrependendo dos seus pecados, né? Ele chorava na presença do Senhor, né? Pedindo do Senhor misericórdia. Então, queridos, nós vemos que a humanidade precisa, né, de se converter, né? Precisa do Senhor, né? Para que a Bíblia diz que ele vai sarar a nossa terra, né? Então, a promessa de Deus é para todos nós, né? Então, querido, tem coisas que acontecem, né, como está acontecendo no atual, né? Mas, queridos, Deus está nos moldando, né, para que nós possamos se aproximar mais dele, né? Para que nós possamos ter mais intimidade com ele, né? Para ele ter conosco também, né? Queridos, se você gostou, não se esqueça de compartilhar este vídeo o máximo de pessoas. Amém? Então, aqui fala as características do exílio de Davi, a caverna de Adulão, lugares, pessoas e situações, todos servem para um novo crescimento social e espiritual. Então, queridos, isso tem acontecido, né, em nossa atualidade, né? Mas, queridos, Deus, ele está nos provando, né, para que nós possamos, né, ter mais santidade com ele, né, crescer mais espiritualmente, né? Deus, ele permite, né, a humanidade passar por isso para que a humanidade possa, né, ter mais comunhão com ele, né? Porque a Bíblia diz que todos nós fomos, né, afastados, né? Mas o Senhor, né, através do seu sangue, ele nos deu uma nova vida, nos reconciliou, né? E aqui nós vemos que Deus também reconciliou com Davi, né? Mesmo ele pecando, né, o pecado de adultério, né? Nós vemos que Davi, né, ele não foi totalmente, né, segundo o coração de Deus, né? Ele também teve, né, as suas fragilidades, os seus pecados, né? Mas ele, né, reconheceu, né, diante do Senhor, e o Senhor lhe perdoou. Então, queridos, o que a humanidade está passando, né? Essa peneira, né? Esse coronavírus, porque o Senhor quer que a humanidade, né, possa mudar, né, e servir a Ele em espírito e em verdade, né? Então, isso aqui, queridos, é uma experiência que Deus está nos dando, né? Para que se nós formos aprovados por Deus, como Jó foi aprovado, né? Perdeu tudo, né? E o Senhor, né, devolveu tudo novamente em dobro. Por que devolveu? Porque ele, né, ele foi experiente na presença do Senhor, né? Ele sofreu com paciência. A paciência produz a perseverança, né? A perseverança, né, produz também a esperança, né? Então, Deus deu esperança para Davi, né? Davi, ele não morreu, né? Porque o Senhor, né, deu mais uma esperança para ele, né? E aqui nós vemos, queridos, o exílio, né? Ele teve que passar por essa situação difícil. E hoje nós estamos passando como Davi passou, né? Passando por momentos difíceis, né? Mas nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, como Davi foi, né? Ele também teve as suas características boas, né? Ele foi como um bom filho para os seus pais, né? Protegeu os seus pais. Aqui fala na terra de Moabe, né? Ele protegeu os seus pais,
aqui fala, Davi, o amor com seus pais, protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve um cuidado especial com seus pais. Foi até Moabe, porque sabia que ele precisava de um lugar seguro para habitar. Deste modo, estava se afastando dos territórios de Saul. Há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que esses laços familiares, através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. Então, queridos, ele teve que refugiar na terra de Moabe os seus pais, né? Para também não acontecer o que ia acontecer com Davi, né? Ser morto. Então, queridos, Davi, todo momento, né? Ele foi um grande, né, líder, né? Ali em Israel, né? Então, queridos, no momento que nós estamos passando, né? A Bíblia disse que aquele que se humilha será exaltado, né? Nós vemos que Davi, em todo momento, ele passou, né? Teve que passar essa crise, né? Porque ele teve que estar nessa fase para que Deus possa, né, aprovar a sua liderança, né? Fala, o governo divino em mãos humanas, né? Deus deu governo para o homem, né? Para administrar, né? Então Deus deu para Davi para ele administrar como líder de Israel, né? E nós vemos que ele teve boa fama, né? Teve um bom palácio, teve tudo, né? Teve que esconder um lugar, né? Que praticamente é um deserto, né? Então, queridos, a crise que nós estamos passando pelo deserto, né? Mas a Bíblia diz, né, em Josué, que Deus animando Josué, né? Esforça-te, tem bom ânimo, não te espante, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Então, queridos, não desanimes, né? Davi, ele não desanimou, né? Ele, todo momento, ele foi ali, né? Batalhando, né? Com aqueles 400 homens ali na caverna, né? Em todo momento, ele foi ali, né? Fiel ao nosso Deus, né? E ele foi aprovado. Então, queridos, não desanimes, né? Cristo é a tua fortaleza, né? Então, não desanimes, né? Sabemos que a crise está muito difícil, né? Muitas pessoas, né, estão passando por essa crise, né? A humanidade está passando, não só, né, não algumas pessoas, mas a humanidade toda, né? Então, queridos, mas se nós estivermos firmes no Senhor nosso Deus, né, ligado em Deus, né, seremos, né, aprovados por nosso Deus. Então, que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueça aí de compartilhar, deixa aí seu joinha, né? Se inscreve no meu canal se você está assistindo a primeira vez. Não se esqueça de se inscrever, amém? Que Deus abençoe a cada um.